Bom dia, boa tarde e boa noite. Vamos lá, mais um episódio do nosso querido podcast, Coach Chat Podcast, episódio de número 45. E hoje vamos falar de um assunto que talvez não seja de interesse de todos, mas eu sei que tem bastante gente que tá nas modalidades e quer aí, de repente, experimentar uma outra coisa. Nós vamos falar daqueles que querem, por exemplo, passar do triatlon para o ciclismo ou do ciclismo para o triatlon, né? E o que você precisa saber para você fazer essa transição, né? Então, primeiramente, convidar aí o meu querido amigo também, né, que nos acompanha no nosso coach chat, Sérgio Borges. Deixa aí o seu alô, Sérgio, manda ver. Fala galera, estamos aqui de volta. Pô, essa semana, segunda semana seguida gravando, então estamos melhorando, Pô, estamos um recorde, hein? Um recorde do ano, essa, 2 semanas seguidas. Puta, se bobear, eu vou viajar semana que vem, mas enquanto isso, estamos por aí. Ah, para mim também. Eu viajo, né, aí nas próximas semanas, então, enfim, a gente grava quando dá, Complicado. já É, falamos sobre o assunto, mas o que importa é que o Coach Chat não morre, tá? A gente só posterga os episódios, mas ele continua vivinho da Silva, tá, pessoal? não Então, ó, esqueça que vocês podem sempre também ouvir aos podcasts passados também, que tem muita informação legal. Se você é exatamente. novo aí em nos acompanhar, por favor, dá uma olhadinha nos outros aí, como meu amigo aí tá dizendo, né? Esse é o 45º episódio, então tem mais 44 episódios de baboseira aí pra vocês ouvirem aí. Isso aí, Muito treino no polo, muito exato, tempo não, de corrida, muito tempo pra fazer o exato. vídeo. Falamos de um monte de coisa já, né? O que não Nossa, falta é coisa. Aliás, eu estava vendo aqui, tem bastante coisa para falar ainda, né? Então tem bastante episódio aí pela frente. Fica tranquilo que não falta coisa para falar, principalmente da parte de treinamento, tá? Então, ó, vamos começar da transição ciclismo-triatlon, vai? Porque aí eu já começo perguntando, como eu sempre, né? Eu sempre começo perguntando para o Sergião. Sergião, primeira coisa, você, quando pega alguém que sai, provavelmente nos seus 40 anos de carreira de treinador, você já deve ter pego muitos casos de gente que passou de uma modalidade para outra. Qual que é a maior dificuldade que a pessoa, não você treinador, tá? E aí depois você pode falar também, lógico, como treinador, mas qual a maior dificuldade que o atleta encontra ao mudar do ciclismo para o triatlo e depois a gente inverte aí a situação? bom, eu acho que é importante a gente falar duas coisas que são muito importantes, né? A parte técnica, né? A dificuldade da transição para uma modalidade que existe uma eficiência mecânica, uma técnica muito maior, que é principalmente no caso da natação e da corrida. E a segunda, que eu acho que é uma que não passa muito pela cabeça das pessoas, mas eu acho que é muito importante, principalmente se você já é um atleta que vem fazendo ciclismo há um bom tempo, quanto maior o nível, né, seu de condicionamento também, mais importante você prestar atenção é justamente a adaptação muscular que você tem que fazer quando você vai passar para um esporte que não tem impacto para um esporte de impacto como é a corrida, né? Eu vejo casos, né? Porque como você é muito bem, atletas são geralmente vêm com um condicionamento aeróbico alto, a tendência é fazer um treino, você começar já num nível um pouco mais alto do que você deveria começar numa corrida, por exemplo, dado a tua teu motor, né, vamos dizer aí que você tem, só que a gente tem que lembrar que nesse momento tomar cuidado para o motor de Ferrari não quebrar no chassi de Fusquinha, né? Então, essa parte, né, de adaptação neuromuscular, a adaptação das suas juntas, né, não, dos seus ligamentos, Tendões, ligamentos, dois enfim. ligamentos, tudo isso é muito importante e tem que ser tomado muito cuidado. Eu, inclusive, eu tenho um grande amigo meu,
professor Max Testa, ele é um grande profissional aí na área, um treinador na área do ciclismo. E eu lembro bem quando eu estava conversando com ele há uns anos atrás, bom, uns bons anos atrás, quando ele começou a treinar um ciclista profissional de nome Steve Larsen. Não sei se vocês aí do ciclismo lembram dele. Ele foi um grande ciclista americano que infelizmente morreu num treino de pista, fazendo um treino de corrida, sofreu um Sério? problema no coração, é. E esse eu lembro Mas como morreu, desculpa, Sérgio, ele morreu correndo, é isso? correndo, Porque você no meio fala do pista, às vezes treino. pode ser no ciclismo, mas então é Não, correndo. correndo. Ah, É, mas eu lembro conversando com ele, né, com o Max Testa, né, o técnico dele, e eu falei, mas como é que você está fazendo com ele em relação ao treino? Ele falou, bom, eu não deixo ele correr, estou falando de um atleta profissional, né? Um cara que chegou a ganhar Ironman, chegou a ficar aí perto da ponta, no Havaí, etc. Ele falou, eu não deixo ele correr mais que 3 vezes por semana, ele não corre acima de 20 quilômetros, e ele trabalha muito na técnica da natação dele. E é uma coisa que, naquela época, isso porque fazem muitos anos, acho que é no fim dos anos 90 ou no começo dos anos 2000, era uma coisa que a gente estava passando por aquela fase de volume, né, de muito que as pessoas só estavam adicionando treino entre natação, ciclismo e corrida, tal. Então foi uma coisa que me marcou muito, né? Ele fala, bom, eu não preciso trabalhar a parte cardiovascular dele. O cara já é um atleta de elite, né, muito grande. Então, eu sei que ele tem a cardiovascular. Então, eu não vou perder tempo fazendo treino de desenvolvimento aeróbico para um atleta desse. Eu vou trabalhar técnica, eficiência, força, outras áreas do treino. Então, foi uma coisa muito legal na época que eu aprendi. Eu lembro até, isso foi uma coisa que deu o que falar, porque depois que ele ganhou, esse atleta ganhou o Ironman do Lake Placid e chegou, acho que em quarto, terceiro, eu não lembro bem no Ironman do Havaí, que ele bateu o recorde da bike, aqueles negócios, né? Eu lembro que ele foi treinar com o Dave Scott, né? Que era o treinador mais ali Steve famoso. Larsen, eu tô vendo ele aqui, eu até abri aqui para ver Ah, os lembro. resultados. É porque Ah, legal. todo mundo falou porque ele usava aquela bike, aquela Lotus, lembra daquela bike? É, lembro. Tinha uma outra atleta também, né, no feminino que usava essa bike também, não? Da Não, Lotus era também super. parecida, era uma Cheetah. Ah, é uma Cheetah, é verdade. Tive uma. Era bem parecida, né? As bikes eram É, bem parecidas. eu tive Ah, uma também. Eu até tô no legal. site lá, como o brasileira lá, de Brasília. De Brasília, que usou a Cheetah. Pô, aquela bike era rápida mesmo. Nossa, aquela bike. É. Qual era o Mas nome em da resumo, atleta que usava essa tiveram bicicleta? duas, né? A Natasha Badman, Que foi suíça, a mais conhecida, né? Que ganhou mas também, acho que ganhou o umas Ironman. seis. É. E a Lori Bolden também, que era uma canadense, que também chegou a ganhar Ironman também. Nossa, era épica essa bicicleta. Eu já vi É, vários vídeos, né? Da década de 90, né? Que foi onde depois elas eu vou mais te mandar uma performam. foto minha daquela época lá na Chita. Eu tive que fazer Boa. várias adaptações, que era para ser sob medida. Aí os caras, nossa, erraram na minha bike. Eu tive que, nossa, fazer umas coisas, uns gatos na bicicleta para poder funcionar. E como era o guidão dela era redondo, assim, na frente, o clipe, né? Eu Aham. ia usar aqueles grip shift. Você lembra que era isso? Grip Lembro. shift, para quem não conhece, né? Era uma forma de trocar a marcha, em vez de ter aqueles trocadores, agora é tudo eletrônica, a maioria, mas aqueles mecânicos, ele era uma bolinha que você ficava enroscando ela, e fazia crac, 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 e ficava mudando de. E era uma coisa que eles fizeram isso porque naquela época, se você fosse correr qualquer prova na Europa, era proibido você correr com aqueles trocadores da Shimano reto, Ah, porque sim. segurança, eles Aham. tinham coisas assim. Inclusive, eu até fiz um Ironman da Suíça um ano lá que eu tive que usar a minha bike com STI, assim, no Bullhorn, né? Porque era proibido. Mas, em resumo, e quando esse atleta, né, saiu, resolveu, infelizmente, né, sair do Max Tessa, que já era um técnico dele na época, que ele era do ciclismo, e foi treinar com o Dave Scott, e o Dave Scott falou: Nossa, mas você correu para 2,50 e pouco a maratona, correndo só isso, mano. Imagina se você correr, então, 80 quilômetros por semana, como é que você vai melhorar?
Bom, aí a gente É, já sabe o que aconteceu, o né? Dave Scott lascou volume de treino nele. A corrida acabou com ele, né? Acabou com a carreira do cara. É, É. é mesmo. É. Logicamente machucou. É o que a gente está falando, né? Então, só, né, a gente falei muito, mas só para voltar, é muito importante você tomar cuidado nessa transição de passar de um esporte sem impacto para um esporte de impacto. E, logicamente, também, se você for um atleta de ciclismo, é, puro ciclismo também, a transição para a natação vai ser um pouquinho difícil, porque geralmente os ciclistas, eles têm muito pouca massa muscular, né, no torso, né, e muito mais massa muscular nas pernas. Os únicos ciclistas que eu conheço que conseguiram se dar bem no triatlon são ciclistas que, antes de serem ciclistas, eles foram nadadores ou já tinham sido triatletas, alguma coisa disso antes. Mas eu nunca Hum. vi um cara que é ciclista puro que conseguiu fazer uma transição para o triatlon e ter que aprender a nadar, porque O problema né? é aprender a nadar, né? Acho que o cara que É, não teve essa experiência, né? e o Na desenvolvimento infância, muscular, né? adolescência. Até que o problema não, até que dá. A gente trabalha com várias pessoas que nunca nadaram antes, né? Que a gente acaba ensinando a nadar e nadam bem, mas se você for olhar hoje, né, o biotipo de um ciclista profissional, né, o cara é né, da cintura para cima, o cara é um osso, né? O cara não tem um músculo. Aliás, é o objetivo, né? Não ter muito peso extra para carregar. Sim. Agora, ô Sergião, eu vou te passar dois casos. Você deve conhecer esses dois, óbvio, que passaram, eram ciclistas profissionais e passaram para o triatlon, tá? Nós estamos Aham. falando de Laurent Jalabert e Sim, Alexander Vinokurov, sim, que sim. a gente está gravando hoje aqui, pessoal, num dia épico. Sérgio, eu vou ter que dar um spoiler porque o Sérgio não assistiu. Mas é o seguinte, nós estamos falando na 35ª, no dia da 35ª vitória de Mark Cavendish. E o Vinokurov é hoje o chefe da equipe do Mark Cavendish, né? E o Vinokurov se arriscou e ele foi campeão mundial não sei se foi em Kona ou se foi em Nice, não lembro. Amador. Eu acho que amador isso, mas eu É, acho que foi em Nice, se eu não me engano. E ele foi campeão da categoria, né? A categoria dele, se eu não me engano, era 45, 49 ou 40, 44, não sei. Mas o Jalabert, também outra, que já foi campeão outras vezes da categoria, também sim. foi campeão, acho que se eu não me engano, na categoria 50, 54 anos. É, Esses caras, eu vou falar, performaram pra caramba no ciclismo, né? Inclusive, Vinokurov foi campeão olímpico, né? Campeão olímpico em Londres. A gente está falando de Jalabert, que na década de 90 foi um dos maiores ciclistas franceses, né? E o cara também já vestiu camisa amarela, camisa de bolinha, enfim, foi um cara que teve muito sucesso no ciclismo e que performaram muito também no triatlo, né? Qual que é o segredo desses caras? Porque, olha, eu então, imagino a dificuldade, né? De um cara que tinha um isso, volume de treino nessa época de 30 mil quilômetros por ano em cima da mas, bicicleta. nessa época Ele aí, muda. tinham se aposentado, né? Sim, Isso é eles, importante eles, saber. eles- Eles já tinham se aposentado. E uma coisa que as pessoas não entendem, né? Um ciclista de nível Pro Tour, né? Desses caras, né? A capacidade aeróbica, o nível que esses caras têm comparado com o nível de atleta amador de triatlon, não dá para comparar. O cara faz um Ironman, o cara tira de letra, né? A gente vai falar até, eu acho que do Cameron Worth aqui. Então, na verdade, quer dizer, nessa parte de desenvolvimento aeróbico e tal, nada disso precisava ser feito, o cara já tinha feito, né? Então, o cara só teve que acertar um pouquinho a corrida do cara, nenhum desses conseguiram correr a nenhum nível assim, perto de um nível profissional, né? Mas era o suficiente para ganhar a categoria amador, mais pelo pedal, do que eles faziam ainda a um nível muito alto, né? E mais pela capacidade aeróbica, né? Os caras são caras, logicamente, que tem um VO2
provavelmente mais alto do que a média dos outros triatletas que estavam competindo amadores, né? E mais, eu acho que mais importante, né? O cara que faz, né, um Tour de France, qualquer desses tours, essas coisas, né? Então, é um cara que, para fazer uma prova de 9, 10 horas, o cara tira de Já costa. tem uma mente bem diferente, né? Já foi Exatamente. tratado, já desde do período de formação, mesmo sendo uma modalidade, né, como o ciclismo, ele já foi adaptado, né? Já cresceu num ambiente de competição que é bem hostil, que é um ambiente de competição que a gente só tem basicamente hoje, né, na Europa, né? O cara que, por exemplo, uma criança ou um adolescente que nasce na Itália, nasce na França, hoje nasce na Noruega, né, que também são caras diferenciados. Esses caras já nascem com uma outra mentalidade em relação ao esporte, né? A performance para eles é um trabalho, que é uma dificuldade que a gente tem aqui no Brasil, né? É, É, às vezes o atleta não encara o ser atleta, né, como uma profissão. E ele, apesar de que a gente sabe que no Brasil o esporte ainda é amador, né? Tanto o triatlon quanto o ciclismo, infelizmente, mas a formação deles, né, como atleta, aí na parte mental e na parte física, ela é muito, mas deixa muito a desejar se a gente comparar com atletas que nascem, né, na Europa ou em algumas partes do mundo de forma bem específica que aí quando você muda, né, a modalidade, eu acho que o cara tem muito menos problema, né, com carga de treino principalmente. E uma coisa, caras você fala, também já fizeram muitas provas de pelo menos 6, 7 horas sim, de duração. Então, quer dizer, ele não está tão fora, né, da duração do Ironman para o nível deles, né? Então, e nessa fazem isso parte, seguidos dias, né? Porque pois muitos, é, os caras, imagina, fazer um Tour de France, fazer um Giro de Itália, o quanto você requer, né, fisicamente, né, desses caras. E óbvio, exatamente. óbvio que talvez até a carga de treino seja muito menor, eu não sei aí falar, mas pegar um ciclista a nível World Tour, hoje está em torno de 20 horas semanais a média, né? Tem caras que fazem mais, tem caras que fazem até menos. Mas na época deles, provavelmente, eles Era chegavam mais. facilmente a 30 horas semanais de treino, É, né? exatamente. Então, Eles hoje vieram de uma um... escola que, né? Isso, quer dizer, né? Eu acho que da mesma forma que a gente fala que não é ideal as pessoas fazerem um treino bom, logicamente, né? Não dá para a gente não reconhecer, né? Que existem muitos benefícios por passarem vários anos fazendo esse volume todo de treino, né? Não só também mental, mas também físico, né? Porque se você, pô, tá pedalando todo dia, 5, 6 horas todo dia, bom, logicamente, você vai criando, né, uma casca. uma resistência muscular, uma resistência dos seus ligamentos, e tudo isso que também acaba refletindo, né? E um cara desses passa um ano e vai fazer uma prova de Ironman, na verdade, o cara ainda está com muita bagagem, né, dentro do corpo dele, né? Então isso aí fica, né? Num cara, é o que eu falo, né? Tinha uma época até foi discutido isso, né? Porque o que estava acontecendo, hoje em dia, até, até, até os atletas estão treinando e competindo uma idade mais longa, né? Mas se for ver há 15 ou 20 anos atrás, por exemplo, eu, muitas das vezes, né, como amador, competi com um atleta profissional que o cara tinha acabado de se aposentar com 35 anos. Ou, entendeu? Então, na verdade, o cara tinha competido o ano passado, há 35 anos, e esse ano eu estava disputando vaga para o Havaí no amador com o cara que tinha sido profissional um ano anterior. Não é que o cara vai ficar lento de um ano para o outro, mesmo que ele treine menos, né? A gente Exato, sabe exato. que por isso que a gente fala, as pessoas não entendem quando a gente fala sobre drogas, né? Que a droga, mas agora no momento o cara não está tomando droga. Só que é o seguinte, o que a droga faz com o atleta, ela habilita o atleta a treinar mais, com Sim, maior intensidade e requerer menos recuperação.
Então, É, no fim do dia, quem treina mais vai bem. O único limitante de treino é a recuperação. exato, Então, exatamente. se o cara toma um monte de droga, que o cara faz treino de 5, 6 horas e acorda como se tivesse corrido meia hora, então o cara vai lá e soca o pau de novo. É, Então, quando a gente, como treinador, né, a gente faz uma estrutura do treino, eu principalmente, o Ronaldo também, a gente pensa primeiro, fala, bom, quanto que esse treino vai gerar de desgaste físico para eu saber quanto que esse atleta precisa recuperar para saber quando eu vou colocar o próximo treino. Se o cara recupera numa velocidade infinitamente mais alta, então você pode treinar mais forte, mais rápido, né? sim. Você pode intensificar e o corpo se recupera do nada, né? Acho que Exato. a questão da droga justamente é essa. Não é só o fato dela te dar um ganho que é um ganho fisiológico, mas a recuperação também é um ganho fisiológico. Mas ela acelerar o processo de recuperação, te deixar pronto para novas sessões, de treinamento, isso é uma vantagem significativa, né? Então, E é esse é um o ponto. ganho que as pessoas falam, ah, mas ele hoje em dia não toma mais droga. Só que no período que o atleta tomou droga, ele treinou num nível muito mais alto, o que fez ele melhor atleta. Se Sim, ele não sim, tivesse a droga, ele teria treinado menos, num nível um pouco mais baixo, e não seria o mesmo nível de atleta que ele teria chegado. Então, o que eu falo, o que eu estava falando, né? Se você já foi um atleta que chegou num nível muito alto, né? E você vai continuar a competir como um amador, a gente vê vários casos de atletas aqui no Brasil também fazendo isso. O cara não vai passar de fazer um Ironman de 8 horas para 10. O cara vai de 8 para é, 8,40. Então o cara ainda sim. vai ser muito competitivo na parte amadora, né? Mas, ô Sergião, voltando, vamos voltar ao nosso assunto em termos práticos, né? Eu fiz essa transição, né? Eu saí do ciclismo, fui competir um pouco no triatlo, né? Fiz lá 3 Ironmans, fiz 6 meio, 70,3, né? Meio Ironman. E o que eu mais sofri, eu, Ronaldo, que sou um cara pesado, né? A minha média de peso sempre fica entre 78 e 80 quilos. Uma estrutura óssea é grande, né? Eu fiz um Uhum. levantamento uma vez e eu sempre serei pesado. Eu posso perder peso, vou chegar aí no máximo de forma saudável a 76 quilos. E eu sofri muito na corrida. Eu não sofri na questão de ganhar condicionamento. Até porque na minha infância, ali, adolescência, joguei muito futebol, tal, bem ou mal, é uma corrida, né? Com uma intensidade muito maior, mas eu sofri com o impacto da corrida. Então, eu tive fascite plantar, eu tive problema na coluna, então isso meio que me tirou um pouco do triatlo. Aí eu voltei para o ciclismo. Que é um problema que, assim, a gente também até tem que entender, e aí eu vou até usar alguns exemplos, por exemplo, o Roglic, né, que hoje é um dos principais ciclistas que a gente tem no mundo, ele é um cara que faz 20 minutos de corrida todos os dias, costumeiramente, talvez um dia ou outro ele não faça, mas inclusive falam, né, que ele faz isso, inclusive, em época de Grand Tour no Tour de Uhum. France, ele está agora no Tour de France, provavelmente ele está fazendo os seus 20 minutos de corrida. Isso melhora, né, para um ciclista que fica muitas horas em cima da bike, isso a gente já falou até em outros episódios, isso melhora bastante a densidade óssea, que é um problema do ciclista, né, que não trabalha com a gravidade. Você acha que no caso, né, de um cara que sai do ciclismo e ele entra para competir, por exemplo, numa prova como o Ironman, que aí você teria teoricamente um volume, uma carga de treinamento um pouco mais alta na corrida, você acha isso um problema? Você deu exemplo legal, né, do ciclista, né, que depois teve um mal súbito e tal, mas que mudou, né, o volume de treinamento da corrida para um volume menor, para um volume maior, e acabou tendo que Perdão. abandonar o esporte. Você acha que isso seria o mais problemático, a corrida? Porque nadar, ok, a gente Sim. pode É aprender porque a nadar nadar. você pode ficar lento, mas não vai te impedir de continuar treinando, né? Exatamente. Mas a É, corrida tem um impacto. Esse é o é, grande problema. Tem um é. impacto.
Você acha Só que um isso é um parênteses aí grande do bloco? Roglic também, que é importante falar, né? Você tem que saber que, não sei se as pessoas que estão ouvindo sabem, mas o esporte dele antigamente não era o ciclismo, né? É, no O, salto, é verdade. era o salto. Então ele é um cara que corria para condicionamento físico para o esporte dele que ele fazia antes. Então é importante as pessoas saberem um pouco do histórico, né? Por isso que a gente fala que a gente analisa tanto o histórico de atleta, né? Quando a gente vai treinar alguém, né? Saber da onde o cara veio, o que o cara fez. Porque ele é um cara que já passou a vida inteira correndo, não é um cara que decidiu correr agora porque ele está preocupado com a parte do ciclismo, né? É um cara que fez isso porque era parte do treinamento dele, que ele fazia aeróbico, porque ele fazia aquele salto de esqui lá, longo e tal, que não Isso. tem nenhuma parte, né, de aeróbico. Então, acho que ele usava isso aí como um treino, em treino na época. Mas o que você está falando, Ronaldo, é exatamente isso, que você passou, e eu acho que é o que muitas pessoas passam, e esse é o maior risco, é justamente né? Nessa transição, você tem que tomar muito cuidado, tem que ser paciente e não pode colocar volume, né? Porque tem outra coisa que é muito importante, que acontece tanto com ciclismo e com ciclistas e com nadadores, é se você pensar como é que o nadador fica na maioria da parte que ele está nadando, você vê que o pé dele fica num plano horizontal, né? E você vê que o ciclista também, a maioria das vezes, ele fica sempre numa posição um pouquinho mais com a ponta dos pés para baixo. Logicamente, existem alguns ciclistas que usam. Existe aquela, né, que a gente falava, não sei se nem se fala isso mais, né? Não sei se lembra disso, o Ronaldo, que falavam sobre técnicas de pedalada de ciclismo. Então, tem a técnica espanhola, que os É, espanhóis são sim. usar o banco baixo e usar bastante É, calcanhar. Você lembra disso? lembro, Os de hoje em sim. dia, você ainda A gente dá ouve, risada hoje, mas existiu, né? existiu, é verdade. Então, se você pensar bem, né, você vê o nadador, né? Se ele passou a maioria da vida dele com o pé dele naquela posição. O ciclista também, não, só que não tão extremo. E quando você passa naquela posição, o que que acontece imediatamente? A sua panturrilha fica muito mais encurtada e o seu tendão de Aquiles fica muito mais encurtado. E também por isso que você acaba tendo muito problema de fascite plantar, porque a fascite plantar e o Aquiles muito vem do seu músculo dos sóleos e do teu gastrocs, a sua panturrilha, por estarem encurtadas. Eles são os principais que geram 85% do caso dessas contusões de corrida acontecem por encurtamento nessa área. Então você já vai na corrida aí da natação já com uma tendência a ter esse problema. A não ser que você seja um cara extremamente é, é, flexível, que faz um outro trabalho diferente, mas se você fizer só o básico, nada e só pedala, você vai ter esse encurtamento, não tem jeito, né? Você passa uma maioria do tempo nisso. E a outra coisa que acontece também, né, do ciclista indo para o triatlon é a tendência de usar os músculos errados na corrida, né? Porque você passou muitos anos só usando o teu iliopsoas e o teu quadríceps, né? E o glúteo um pouco pedalando. E quando você está correndo, na verdade, a sua propulsão da corrida teria que vir do seu posterior de coxa e do glúteo, que é um músculo que você não está acostumado a usar, porque você está usando sempre os outros músculos no ciclismo. Então, o cérebro ele é muito inteligente e eu falo para muito atleta, né? Você fala, você tem que ter essa consciência quando você desce da bike para correr num triatlon, que imediatamente você tem que se colocar numa posição neutra, né? Não ficar arcado para frente, se colocar numa posição neutra e pensar que você tem que falar, bom, agora eu passei do agachamento para fazer um afundo, por exemplo, né? Eu passei da fase de ficar usando meu quadríceps e elipsoas e agora eu vou começar a usar mais o meu posterior de coxa e o glúteo. Então, acho que são essas transições que acabam sendo um pouquinho mais dificultosas, né? Se for uma palavra, é isso. É isso, tá certo, tá Para essa certo. transição. Tá. E uma outra coisa que eu estou expondo, o que também aconteceu, experiência própria, né? Que aconteceu comigo foi o trabalho das transições, né? Porque a transição não parece, né, pessoal? Mas a transição ela é
um momento bem técnico da competição do triatlo. Então, você entender o que acontece, treinar o que se passa dentro da transição um, dentro da transição 2, é importante também. Isso faz parte da preparação, não é, Sérgio? Com certeza, com certeza. E é engraçado, né? Que agora voltei a começar a treinar um pouquinho agora, e todas as corridas que eu tenho feito agora, elas têm sido corridas depois de treino de bike. Então eu já quero que o meu cérebro lembre de como se sente, me force a usar o músculo correto. Então hoje, por exemplo, eu fiz um pedalei no rolo aqui, uns 55, uma hora, e corri uns 25 minutos na esteira numa posição um pouco mais inclinada, justamente para forçar eu usar os músculos corretos da corrida, em vez de ficar usando só os músculos do ciclismo, né? Então, isso é importante, e é mais importante é a tua consciência e você mentalizar que naquele momento agora você fala, bom, ciclismo acabou, agora a corrida é uma outra coisa que eu vou fazer. É um outro esporte, é um outro músculo, é Você uma tem que outra. virar a chave, né? É Tem um que virar. negócio que você A já gente tem que pensar, antecipar aquilo que você vai executar, né? por isso que a gente ainda vê até hoje assistindo prova de triatlo, né? Eu tenho assistido muita prova aí, eu estou presente em todas as provas do Ironman do Brasil, de 70,3 e Ironman. E você vê muita gente, né? O cara desce da bicicleta arcada e vai correndo, e o cara demora aqueles 3, 4 quilômetros só para o cara entrar numa posição melhor. Só que até aí, né? O cara já correu devagar, já andou, já colocou, né, o centro de gravidade para frente, já ficou mais pesado correndo. É, é, é muito mais, incrível que pareça, pessoal, ouçam isso, é muito mais relacionado com a mente do que com o corpo em si, né? Se você deixar o corpo fazer o que ele quer, ele vai descer da bicicleta arcada, porque você passou 5 horas ou 2 horas e meia, três, quatro, no clipe, numa posição aérea, você acha que teu corpo quer fazer o quê? O corpo é uma máquina inteligente, ele vai querer continuar fazendo o que ele já está fazendo há horas, não vai querer Tá? mudar. Cara, você sabe uma coisa que eu tive muita dificuldade, que eu tive que treinar muito, a entrada na água. Não você golfinhar para entrar, mas como a largada, você já entra meio que correndo em alta intensidade. Quando você coloca a cabeça na água, cara, eu desesperei, comecei a afogar em questão de 2, 3 segundos. A minha primeira natação dentro de uma competição de triatlo, eu quase morri afogado. Eu não tô brincando aqui, não, pessoal, não estou exagerando. Eu quase morri afogado, porque eu não treinei isso. Eu não treinei estar já com a frequência super alta, com a respiração super alterada e Exato. encaixar a respiração na hora, né, que você tem que começar a nadar ali. Então eu falei, pô, e isso depois, lógico, como treinador, foi uma experiência importante, porque eu entendi que isso acontece com muita gente. Sim. Então, eles às vezes estão numa intensidade tão alta a hora que entra na água que eles não conseguem encaixar a respiração. O cara, meu, se sente ali morrendo afogado. Foi o que aconteceu comigo. Ainda mais o Também cara que não é condicionado para natação, né? exatamente, e que era o meu caso, No né? caso, Fazia muito caso, tempo que eu não se você é nadava. um nadador, né? Você consegue dar uma enrolada, né? Eu Sim, acredito que deve ter muita gente ouvindo, falando: o que que esses caras estão falando? Correr para entrar na água? Né? Hoje em dia, né? A maioria das provas que já né, entra na acabaram água. com isso, né? Isso É, no sim. passado, eu lembro que um dos primeiros triatlos que eu fui fazer em Santos e a maré estava baixa, que a gente correu, sei lá. Cara, era muito longe a água de onde era largada a 500 corrida. metros de corrida para chegar na água. E é o que você falou, né? Você nunca tinha treinado aquele negócio, né? Ou você vai pianinho, fica para trás, ou se você quer ser competitivo, você ia ter que sair correndo, mas se você não fizer um treino específico, justamente, né, você tem que. E é engraçado, né? Porque você estava falando uma coisa que é muito importante, né? Eu acho que na natação, nesse caso, mas em qualquer caso também, né? Eu vejo muito atleta, por exemplo, que começa. Isso acontece muito, né? O cara começa na largada da natação num ritmo mais forte do que deveria, né? E geralmente você está no meio de mais gente, aí você não está respirando o seu normal 2 por 1, você bloqueia 4, 5 respiração porque tem braço rodando, o onda passando aquele negócio. Nossa, aí para você entrar numa hipoxia ali
É muito fácil. É. É Não, muito fácil. e tem também a questão da ansiedade. Ah, sim. Então, você imagina um cara que não nada bem. Não era o meu caso, tá, pessoal? Até que eu me virava bem na natação. Não era o meu esporte mais forte, mas eu me virava. Agora, tem muito cara que entra no triatlon sem saber nadar direito para fazer uma competição, né, de um nível, seja ele qual for. Se você vai entrar num short, que ainda é uma prova até mais rápida, né, e você precisa ter mais agilidade nas braçadas, enfim, é pior ainda. Para um Ironman, você nada um pouco mais solto ali e tal, mas tem a ansiedade de você falar assim, porra. Eu acho que eu ainda não estou tão bem para natação, mas a primeira coisa que eu vou fazer no triatlo é isso, eu vou entrar para É, nadar. Então, você entra com essa ansiedade meu a mil, a frequência ela vai ser alterada. Você provavelmente já está com uma demanda fisiológica na véspera da prova, né? Por causa é. dessa ansiedade toda. E aí, pumba, a hora que você dá o tibum na água, cara, que eu já tive atleta que teve que pegar no caiaquinho lá do cara do suporte da prova, não está escrito. Isso é um negócio, tenho certeza que alguém que está ouvindo aqui, que quer iniciar no triatlo, vai saber o que eu estou falando, tá? Porque eu já tive muito atleta que, na época, quando eu trabalhava com triatlon, que teve problemas sérios, né, com a água e, enfim, quase morreu afogado, literalmente falando, né? Então, acho que isso também é um problema, né, Sergião? Muito, muito. E aquilo que a gente faz, é muito fácil por um atleta inexperiente, e até para os mais experientes, você tá um pouco empolgado e ansioso, você começar um pouquinho mais rápido também do que você deveria, né? E é engraçado que eu lembro que as únicas provas que eu ficava um pouco nervoso, assim, antes da largada, eram as provas de short. Porque eram provas que eu sabia que a intensidade era muito alta, que não podia perder 1 ou 2 segundos ali, que o posicionamento ali na água era mais importante. Então eram provas que eu ficava mais nervoso na largada do que no Ironman. Como você falou, né? O Ironman você fica ali, tranquilo, perdeu 30 segundos aqui, é no fim, né? Uma prova que vai ter no mínimo aí, sei lá, pelo menos para mim, tinha no mínimo 10 horas, né? Pois é. Então, As minhas transições, Sérgio, dava gosto, viu? Eu fazia transição de 20 minutos, de nossa. 15 minutos. Eu ia no banheiro, eu comia. Mas olha, eu vou falar, eu passei algum tempo, lógico, muito maior do que o normal na transição, mas me fazia bem, né? Então, era uma estratégia minha, É, mais ligada a uma estratégia de prova do que propriamente se falar isso é o correto ou não é o correto, não importa. Para mim era o correto e era assim que eu me sentia melhor quando eu saía para pedalar ou saía para correr, né? isso Enfim, é. Sérgio, é isso. Quer falar mais alguma coisa dessa transição aí? Bike, desculpa, é bike e triatlon? Eu acho que é isso que o que eu tô lembrando agora, né? Existem vários casos aí de atletas que fizeram essa transição, né? Agora, por incrível que pareça, né, os atletas que têm tido mais sucesso até no ciclismo e foram atletas que também saíram do triatlon, né? Sim. Ou Pelo então, menos ó, eu conheço vários e você bom, vai lembrar de alguns. não, aí eu vou até te falar, porque você provavelmente já deve estar sabendo, mas o Christian Blumenfeld recebeu Isso. uma proposta de 3 anos de contrato da Jayco Aluia, né? Vou dizer que Eu ele não, aceitou já, né? Ou Já não? aceitou, né? Já está assinado, Acho se eu não que me sim. engano. É, exato. Então, aí nós estamos falando de um processo reverso, né? Do cara que saiu do triatlo. Você falou do Cameron Worth, eu não sei se ele era triatleta, né? E Não, ele passou. era remador Ah, olímpico. ele era remador, tá? Ele foi nadador também na infância. Bom, mas ele também agora está fazendo os dois, né? É, Se eu não me engano, ele era da Ineos, né? Chegou a ser da é da Ineos. Ineos ainda? Ele Ainda é é. ainda é da Ineos. É. E ainda compete, tanto é que a gente já falou sobre até o Sergião colocou isso uma vez, que ele fez uma Paris-Roubaix, uma prova extremamente exaustiva, né? Uma das mais intensas que a gente tem no circuito mundial de ciclismo, e o Cameron Worth, ele
fez a prova e ainda foi correr 21 quilômetros, uma meia maratona depois da prova, né? Então, um cara que tem uma condição Esse é não fora da só curva. física, Total. mas mental totalmente fora da curva. A gente Então, comentou até da história dele do. Mas tem um blog dele muito legal, se vocês forem ver, ele fez um blog explicando, mas da história da semana. Ele foi fazer o Ironman da África do Sul. A história da semana dele, do Ironman da África do Sul, é um negócio impressionante. é mesmo, quer É contar um que pouquinho? eu não lembro, eu não lembro exatamente qual a prova, se foi Bastogne-Liège que ele fez. Eu sei que é o seguinte, ele fez uma prova no domingo de ciclismo. Aí ele fez uma prova de ciclismo na quarta, na terça ele não precisou, porque o Pidcock substituiu ele, falou que ia, ele não. Não, ele estava trabalhando para o Pidcock, o Tom Pidcock. E ele falou que não precisava dele, naquela então deu uma folga para ele. Ele fez a. Daí ele foi que ele é um domestique, né? Um Sim, um gregário, um gregário. gregário. E aí ele competiu na quarta-feira. Então, às vezes, o cara fez uma prova de ciclismo, dessas provas, esses clássicos, né, dos Provavelmente é a Flash Vallone, né? Que ela acho que eu não me engano, se eu não me engano, ela antecede a Paris-Roubaix. Seria isso? Então, é Será? uma que Que está entre sempre acontece, é Flanders. domingo tem uma e tem a outra na quarta. Isso, é Flanders, Flash Vallone, se eu não me engano, ou Ghent-Wevelgem, que é uma outra prova também que acontece. Então, eu não sei qual que é das duas, se é Flash Vallone ou Ghent-Wevelgem, que é uma prova na quarta-feira antes da Paris-Roubaix, que é no outro domingo. Então, domingo Isso, Flanders tem essa prova, na quarta-feira, e no outro domingo é a Paris-Roubaix. exato. Então, minto. A história, ele fez a prova no domingo, fez a prova na quarta, aí ele ficou sabendo que não iam precisar dele no Paris-Roubaix, no domingo. Isso ele lá, né, na Europa, o cara pega o avião, vai para a África do Sul, na quinta-feira, viaja o dia inteiro, e o cara não me faz um Ironman no sábado. De volta. Quer dizer, o Pois cara é. é fora da curva, né? Mas é que tá, né? Eu acho que a gente já falou sobre isso, mas é legal a gente lembrar, né? Pessoal, existe uma coisa muito interessante que é em relação ao limite, né? Esse é um cara que não deixa ninguém influenciar a ideia de limite que ele mesmo tem sobre o esporte, né? Eu já acho que já, não sei, já contei uma história interessante aqui que eu presenciei, né? Mas a gente é muito influenciado pelo limite. Eu lembro que, se eu vou contar rapidinho, vai, essa história, já que é interessante. Manda ver, manda ver. Eu estava lá em Cozumel, né, fazendo um camp de treinamento junto com o Brett Sutton, um outro grande treinador de triatlon, e tinha uns atletas dele, eram todos de prova curta, de prova de vácuo e tal. Aí eles viraram e falaram: pô, a gente queria correr uma volta da ilha. A volta da ilha de Cozumel são 67 quilômetros. 67 quilômetros, ou seja, uma maratona e meia a mais, né? Uhum. Mais, né? E eu lembro que o técnico, ele não mudou a cara, ele não mudou o tom de voz, nada. Ele falou: corre, vai correr. Quando que vocês vão correr? Ah, não sei. Isso era numa segunda-feira. Ah, acho que na quarta que a gente tem que correr. Tudo bem, vai correr. E aí eu não encontrei com as atletas. Eu lembro que quinta-feira eu estava na piscina lá, né, para dar treino, às 7 da manhã. E os atletas estavam lá nadando, 5.000, sei lá quanto que eles estavam nadando. E eu tinha esquecido, né? Aí eu lembrei, eu falei, aí eu virei pro técnico e falei, pô, e os caras correram? Ah, correram. E aí? Ah, pergunta para eles. Aí eu cheguei para eles, né? Falei, pô, pessoal, e aí, vocês correram? Não falaram nada? Ah, corremos. Pô, foi meio difícil, tal. Negócio de água, tal. Pô, no calor. Mas, pô, mais difícil que a gente achava. Você vê como é que é a mentalidade, né? Na verdade, os caras correram atleta de prova de distância curta, né? De um prova olímpico. Os caras correram 67 quilômetros. E Caramba. eles, e é o que eu falo em relação de limite. Se o técnico deles tivesse falado uma coisa diferente, uma reação diferente no momento que tivesse falado, o quê? Vocês são loucos? 67 Uhum. quilômetros? Pô, é uma maratona e meia ou mais. Vocês, atletas de curta distância, para que fazer isso? Imagina.
isso já iria afetar mentalmente o estado de espírito Total, deles irem na corrida. Então, o que total. eu falo, eu estou falando isso, pessoal, porque eu já falei isso com um atleta, que vocês ficam vendo na internet, lendo coisas, falando com o atleta, e muitas pessoas são influenciadas por esses limites que são colocados por outras pessoas, né? Então vocês Exato. acabam não só duvidando da sua própria capacidade, e às vezes até duvidando do seu próprio treinamento e do processo que foi passado pelo seu treinador, É, né? é o caso do cara que entra no triatlo para fazer Ironman, né? Ele já corta muito do processo, que é processo de aprendizado, né? De você fazer as provas mais curtas, não é só para você adaptar a modalidade, mas é pra você também vivenciar coisas novas, né? Você aprender coisas novas. Então, acho que eu não sei o que você acha disso. Eu nunca falei, eu não gosto de falar não, não faça para um atleta, porque às vezes ele está com isso na cabeça e não é, acho que não da minha, sei lá, eu acho que eu sou, é o Ronaldo. Eu nunca cheguei e falou, ó, você não pode fazer isso, você não vai fazer isso porque você não pode, porque você não tem a capacidade, porque você não deve. Eu sempre falo o seguinte, ó, eu acho que você, legal, isso que você escolheu como desafio, mas a gente tem um processo para isso, que é melhor, que a gente pode, aí, dentro desse processo, o processo pode ter mais ou menos tempo, vai depender muito da sua resposta. Então, eu acho que nós, treinadores, a gente não tem é, essa obrigação de falar, você não pode fazer, você não deve fazer. Não, eu acho que se a pessoa tem essa mentalidade, se ela quer fazer algo, beleza, mas a questão maior é o tempo que se faz isso. O Exatamente. imediatismo que as pessoas têm de querer entregar isso, né? De querer falar, oh, pô, eu sou Iron Man, ou sei lá o que que eu fiz, né? Se É, você curtir, fizer o processo dentro de um tempo que seja, que tenha a ver, que tenha relação com o teu histórico esportivo, né? De acordo com a tua resposta ao treinamento, de acordo com a tua disponibilidade de tempo, tanto para treinar quanto se recuperar, pô, lindo e maravilhoso, você faz o que você quiser, tá? Mas exatamente. respeite o processo, independente, do tempo que precisar, você vai atingir o seu objetivo. Mas às vezes você precisa de mais tempo, né? E tem gente que precisa de menos tempo. Agora, cair nessa ladainha do povo de internet, né? Do povo de É, Instagram, aí, cara, eu vou falar, se você quer fazer algo de forma imediata, provavelmente você vai sofrer com isso, né, é. em algum momento, né? A gente já falou isso antes, né? E eu acho que é muito importante a gente falar de novo para as pessoas ouvirem, né? Não é só porque você pode, você deve, né? Eu, como treinador, eu tenho uma obrigação perante ao atleta de indicar uma coisa que eu acho saudável para aquele atleta, como pessoa, independente do nível do atleta. Então, se você pegar um atleta que veio do nada e falar, eu quero fazer um Ironman em um ano, de repente o cara até vai completar. Agora, é uma coisa saudável? Logicamente não, né? O cara vai ter que pular vários processos? Vai ter que pular vários processos. Isso vai ser uma coisa boa para a saúde dele? Não vai ser uma coisa para a saúde dele. Pode até que a gente vê, o que acontece muito, pessoas que fazem isso, é o cara que faz uma e falou, meu, nunca mais faço isso. Porque não vai ser um processo que o cara vai curtir, vai ser um processo miserável. O que eu falo, né, por atleta, né, não adianta você, mas o meu Ironman é daqui a 3 meses. Então, eu fiquei com uma contusão, vou voltar a treinar agora, então, pô, eu tenho que colocar, pedalar 4 horas, correr 2 horas. Às vezes, eu falei assim, você não pode fazer isso, né? Uhum. Independente da data da sua prova, você tem que fazer o que o teu corpo tá propiciando você fazer pelo teu condicionamento naquele momento. E se você focar nisso, você vai estar muito melhor do que você ficar pulando fases e provavelmente vai chegar ou cansado ou machucado numa prova como essa. É muito importante, sabe, é o que eu falo, né? Quando eu vejo um atleta saudável, de 30 anos de idade.
que vai e faz um Ironman 14, 15 horas. Desculpa, mas eu acho que aquele atleta não deveria estar fazendo aquela prova, porque Uhum. claramente mostra que é um atleta despreparado fisicamente para aquela distância. Porque não, Exato. por que um atleta desse não fazer uma prova em 12 horas, pelo menos, Uhum. Não, e a né? gente está falando tudo isso, né, Sérgio, justamente porque nessa transição, né, do ciclista pro triatlon, o triatlon que tem, né, hoje muito dessa influência do Ironman e do marketing que se faz em cima dessa prova, a gente aí nós estamos até orientando, porque o triatlon não é só o Ironman. O triatlon o triatlon em si é um negócio muito legal, mas as pessoas acabam Tem complicando. várias distâncias muito legais também, né? Pô, Cada distância claro, tem o seu atrativo, né? exato, exatamente. E a gente não está aqui falando, ó, não vai fazer o Ironman e tal, não. Não é Não, tem que isso. fazer. Eu acho que se você for um ciclista, eu acho que você tem que aproveitar tudo que você já fez no treino do ciclismo e aproveitar e fazer um Ironman. Tem a ver. Só que você Sim. tem que fazer o que o Ronaldo está falando, que é obedecer, e No respeitar tempo o ideal. processo. É, Exatamente, no tempo ideal. Acho que é a palavra certa, né? Ou seria a frase certa. Tudo tem que ser feito no tempo ideal e não de forma imediata, tá? é. Então, acho que isso é importante. Ronaldão, você Bom, esqueceu do o maior caso do triatleta que virou ciclismo na história. ah, sim, sim. Opa, vamos falar dele aqui também. Vamos falar sim. Não, é que eu falei primeiro do inverso, né? Dos ciclistas que Não, você viraram estava falando do triatleta. Blumenfeld, né? Do... Sim, sim, não, então, esse é um, né? Mas assim, eu não vou falar que é o maior ciclista, tá? Porque a gente já sabe que Mais deu conhecido, problema. então, vai. Mais conhecido, exatamente, né? Estamos falando de Lance Armstrong, né? Aquele cara que com o doping e tal ganhou 7 títulos do Tour de France. Ele foi um cara que veio do triatlon, e foi, assim, não podemos falar que não, né? Teve um sucesso estrondoso aí, né? Como ciclista. Abandonou o triatlo. No triatlo também ganhou bastante coisa. Eu lembro dele competindo com o Mark Allen, com o Dave Hum. Scott, né? Na época. Ele Esses é caras que 16 eram anos. gigantes, né? Do triatlo Sim. na época. E Pô, tem mais ele. um caso também. Tem mais um Armstrong na história. Você deve conhecer a Christine Armstrong. A Christine Armstrong foi campeã olímpica, né? Três É, vezes de tricampeã olímpica. contra-relógio também. Sim, Ela sim. também era triatleta também. Ah, legal. Ela que foi a atleta do ciclismo que mais longeva, digamos assim, né? Ou a mais velha a ganhar uma prova de ciclismo, né? Mundial. Acho que, se eu não me engano, o último título dela foi com 44 anos. Ela ganhou a crono aqui no Rio de Janeiro, né? Acho que E foi agora, isso. atualmente, tem uma outra americana que é a sensação do triatlo no momento, que é uma atleta de curta distância, que também já está fazendo algumas provas longas. Ela é campeã mundial do 70,3 e também ela está classificada para a Olimpíada, que ela foi no Olympic Trials de contra-relógio nos Estados Unidos e ganhou. Ah, A é? atleta ganhou, então agora ela vai competir por dois esportes na Olimpíada agora na França. Muito Ah, legal. ela vai competir pelos dois. Vai Que fazer competir legal. pelo triatlon e pelo ciclismo. E Pelo uma ciclismo. outra atleta também, ela não faz mais prova olímpica agora, mas ela faz provas de 70,3 e outra. Que ela também é campeã canadense de contrarrelógio também esse fim de semana passado. Agora me deu um branco o nome dela, mas daqui a pouco eu lembro. A Tá. Paula, deu um branco agora, mas Procura aí, enquanto eu vou falando aqui, ó, as coisas é, que eu acho, mas a gente fala aí vê se você consegue os nomes, a gente coloca aí o pessoal depois dá uma pesquisada também. Mas assim, ó, o que eu vou falar, pessoal, aí é o inverso, né? É o cara que sai do triatlo e vai para o ciclismo. E isso eu vou falar para vocês, é bem comum, tá? Não é uma coisa que você fala, porque muita gente
acaba deixando o triatlon de lado justamente porque você tem um comprometimento de treinamento que é muito maior, digamos, no triatlon do que é no ciclismo, em relação principalmente à carga horária. Então, geralmente no triatlon, você obrigatoriamente tem que treinar em dois períodos, porque além das três modalidades, você pode encaixar a quarta, né? Por exemplo, o cara que faz um treinamento de força ou faz alguma, sei lá, atividade de prevenção e tal, ele vai encaixar uma quarta modalidade. Então, você conciliar, né? Por exemplo, um cara que mora em São Paulo, que tem que ir para academia, depois ele tem que pegar a bicicleta e ir para a ciclovia, depois ele pega, deixa a bicicleta em casa e sai correr na rua ou vai para o parque. Então, às vezes, essa logística o cara pode até fazer durante um certo tempo, mas depois é estressante. E nós estamos falando do esporte como uma forma, muitas vezes, de terapia, uma forma, uma válvula de escape. E aí você, quando você coloca muita atividade, aí às vezes as pessoas se estressam. Então tem muita gente que acaba saindo do triatlo, indo para o ciclismo, para meio que simplificar, né, a vida no esporte. E aí você conseguir fazer pelo menos uma coisa boa, né? No caso aqui, nós estamos falando do ciclismo. Mas assim, a Como gente corredor, né? O cara prefere. corredor, exatamente. O cara se machucou na corrida, né? Ou tá É, sem lugar para nadar. Às vezes, tudo é motivo para o cara ir é. para uma outra modalidade, né? Então acontece muito. Mas o que eu vejo assim como as maiores dificuldades, né? Porque a gente está falando de uma dinâmica de prova um pouco diferente, tá? O ciclismo no triatlo, ele é um ciclismo geralmente sem variação, né? Você pode ter as subidas, você pode ter algum momento que você tem uma variação de intensidade, mas na maior parte do tempo você está com um índice de variação muito baixo, né? Então você vai fazer lá 90 quilômetros, você vai ver lá o índice de variação da, sei lá, 0,5, 0,6. Então é um índice baixo, é uma variação baixa. No caso do triatlo, desculpa, no caso do ciclismo, não. Você tem, além dos vários tipos de prova, então, por exemplo, você vai fazer uma prova em critério, você vai ter vários momentos, que você vai ter que sprintar em altíssima intensidade, sprints de 5 a 10, 15 segundos, né, por exemplo. Aí, se você está numa montanha, a montanha, a variação, ela é menor, mas você vai ter que subir, vai ter que descer a montanha. Então, você tem essa variação, não é tão característico no triatlo. Eu sei que tem algumas provas, principalmente de Ironman, que você tem percursos mais desafiadores, né? Com subida. Eu lembro de Lanzarote, né? Que era uma prova super difícil, com bastante subida, escalava a montanha e tal, mas não é comum. A maior parte das provas elas são em percursos mais planos, né? O que varia muito, às vezes, é a questão do vento e tal, né? E no ciclismo não. Então, no ciclismo você tem tudo isso. Você tem um trabalho técnico que você tem que fazer dentro de um pelotão. Então, a forma com que você se posiciona, né, dentro de um grupo, né, de ciclistas também é importante. Você vai se posicionar à frente, se posicionar atrás, se posicionar no meio. Então, como é que você se comporta? Qual que é? Como é que você treina essa dinâmica? Então, isso também é um negócio que você tem que treinar, tem que se adaptar, tem que se colocar, né, nesse tipo de situação. E a gente tem outras coisas também, outras variações que são bem técnicas, posicionamento em cima da bike, você sprintar, como é que se sprinta? Segurando no drop, na posição em pé. Quando você vai fazer uma escalada, você tem que obrigatoriamente aprender a pedalar em pé, né, na bicicleta de estrada, que é diferente de pedalar em pé numa bicicleta de crono, de triatlon, né? E que você não, na verdade, nem faz muito, você não muda muito a posição, a maior parte do tempo você está ali clipado, né? E num posicionamento único, a gente tem essa dinâmica que é bem diferente, né? Então, a gente tem todas A essas... técnica, né, também. Sim, Quer sim, dizer, a então, técnica de pedalagem num grupo, né? Você fazer curva em grupo é muito diferente. exatamente. Então, tem as curvas, tem as descidas. Eu já peguei muito triatleta que tinha medo de descer,
porque aquilo que eu falei não é comum e muitas vezes a descida ela é uma parte muito técnica do ciclismo, então você aprender a fazer a tangência da curva, com o quanto você inclina a bicicleta, né, dependendo da angulação da curva, enfim, tem algumas coisas que, apesar de se falar, pô, mas eu pedalava no triatlo e muitos caras pedalam muito bem no triatlo, mas quando vai para o ciclismo de estrada, que tem toda essa dinâmica diferente, o cara também acaba sofrendo, né? E a gente está falando, por exemplo, falamos aqui, né? Quem vem mais de provas mais longas, tipo o Ironman ou meio Ironman, então já está mais adaptado a passar mais horas em cima da bike. Mas para quem vem, por exemplo, do sprint, né, ou do standard, né, no triatlon, sofre um pouquinho mais porque tem que passar mais horas, né, em cima da bicicleta. A bike, né, o ciclismo de estrada, a gente tem uma carga horária em cima da bike que ela é considerável, né? Dependendo do teu nível de atleta, né? Você pode ter uma carga aí de 15 horas semanais, 14, 15 horas. A média, tá, é de 8 a 12 horas semanais, né? Um bom treinamento, aquele bem distribuído, né? Aquele que você vai executar treinamentos que são importantes, né? Para você melhorar na modalidade, você vai ficar mais ou menos entre 8 e 12 horas em cima da bike, tá? Então, também você tem que se adaptar a essas horas de selim. Tem muita gente que não gosta de ficar. Eu sei que também faz parte do treinamento, mesmo do sprint, do standard, faz parte o treinamento longo, né? Mas talvez não tantas horas em cima da bike como seria alguém que queira fazer, por exemplo, uma prova em etapa, né? Ou queira fazer um Gran Fondo que tem aí 140 quilômetros mais 4.000 metros de ascensão, como a gente vai ter agora. Estamos gravando aqui nessa semana, e essa semana é a semana do L'Etape da França e semana da Maratona das Dolomitas, que são provas de 4.000 metros de ascensão. Na verdade, até um pouco mais, né? Dolomitas tem 4.200 e o L'Etape esse ano tem 4.700 metros de ascensão. Então, para você se colocar, né, para você treinar para fazer esse tipo de prova, que aí a gente está pouco se importando com a quilometragem, mas em quantas horas você vai ficar, mas sim em quantas horas você vai ficar em cima da bike. Então, essa adaptação, né, de sobe montanha, trabalha ali muito próximo do teu limiar e tal, essa adaptação é uma adaptação demorada, que geralmente você não precisa ou não faz no triatlo. Então, é um esporte diferente, apesar de você pedalar mesmo você sendo triatleta de Ironman, e pedalar, né? Muitos caras aí, se fizer 30 de média ou 180 quilômetros, vai ficar 6 horas em cima da bike. Então eu sei que tem muita gente que já pedalou muitas horas em cima da bike, mas a gente tem uma característica ou características de provas bem diferentes, né, em relação ao triatlo, em relação ao ciclismo. Eu não sei se você lembra também, assim, grandes triatletas que aqui no Brasil já performaram muito bem no ciclismo, né? Um deles era o Oscar Galindes. Você lembra dele, ô Sérgio? Somos muito amigos, é. E Então. ele sempre foi um. Mas isso que é a diferença, né? Não só ele sempre foi um exímio ciclista, né? Tecnicamente é um cara. Eu lembro que toda vez que chovia era a prova dele, né? Uhum. Mas ele também já estava fazendo as provas de vácuo, né? Então, no Sim. triatlon, quando começaram com as provas de vácuo, isso fez melhorar o nível técnico dos triatletas no ciclismo muito, porque aí ficou muito parecido com o ciclismo, né? Uhum. Então, e é engraçado que agora eu lembrei, você estava falando desse negócio, né, da parte da diferença fisiológica, né, de treinamento. Eu lembro que, eu acho que talvez fosse em 98, 97, um ano desse eu estava aqui no Brasil e eu estava bem de ciclismo, estava pedalando muito bem. E eu lembro que ia ter uma prova de critério. Eu estava lá com meu amigo Ivan Albano, vamos lá Ah, fazer, bom. vamos lá fazer a prova. Eu falei, pô, vamos embora. Minha bicicleta era uma Felt Aro 26. Eu troquei o guidão, coloquei um guidão de ciclismo, coloquei um STI um coisa lá, o trocador na bicicleta e fui.
E era geralmente, né, aqui acho que no Brasil acontecia muito, era um percurso oval em subida. Então, como é característica do critério, o pessoal fica junto, chega na curva, tem aquela estilingada, né? Isso aí, isso aí. Aceleração absurda e vai, diminui, aí chega na outra curva, aquela acelerada e diminui, e é por tempo, né? Era 1h30 que tocava o Uhum. sino para a última volta. A maioria das provas ainda é dessa forma no Brasil, né? Ainda é. Infelizmente. É. E eu vou falar uma coisa para você. Eu lembro que eu acho que deu uns 15 minutos de prova, 20 minutos, eu virei pro Ivan e falei, meu amigo, eu não vou aguentar esse negócio aqui. Aquilo foi um choque de uma forma no meu corpo. Incrivelmente, depois o meu corpo começou a foi se acostumando um pouquinho. Eu acho que eu estava muito bem condicionado e foi acostumando. Mas eu lembro que esses primeiros 15 minutos, 20 que eu passei, toda a curva que tinha essas estilingadas, eu falava, agora eu vou desistir. Não, agora eu não vou mais. Agora eu vou É, desistir. Toda a curva. E eu falava, meu Deus do céu, né? Muito legal a gente ver, né, que como é que a gente fala, né, da especificidade de treinamento, né, de saber o que que é uma coisa. Hoje em dia mudou muito, né? Eu acho que hoje a gente já inclui alguns treinos específicos que são parecidos, né? De VO2 e até de é. sprint, força. Então, talvez no treino de hoje, talvez fosse um pouco melhor, mas eu lembro muito bem de que o meu respeito em relação àquela prova, aquele dia, mudou muito, assim. Eu saí de lá e falava, meu Deus, esses caras que ficam fazendo isso só, eu falei assim, meu, vocês estão de parabéns, porque o negócio queima, meu. Mas é isso aí mesmo. Acho que a grande diferença que tem é, de treinamento, né, em relação às duas modalidades é principalmente o treinamento da capacidade anaeróbia, que no ciclismo É. é extremamente importante. Bom, eu estou aqui em Dayatuba e aqui tem a prova 1º de maio e eu tenho uma equipe que veio de Poços para cá e eles também são a maioria deles escaladores, né? E eles vieram participar da 1º de maio, que é uma prova muito intensa, né? Eles já saem fazendo muita força. A primeira meia hora de prova é muito difícil. Eles fazem Sério, de bem? propósito. Criterium também, dá uma volta ali no Parque Ecológico. A prova é de 70, mais de 70 anos de tradição. E só que é uma prova bem difícil, sempre com a intensidade muito alta. É muito característico aqui no Brasil, a gente é diferente, por exemplo, a Europa, você tem provas já no nível júnior, provas que têm acima de 100 quilômetros. Aqui no Brasil, a gente não tem isso. O que a gente tem são provas que duram entre 1 e 2 horas. Aí, É. a hora que dá esse tempo, eles batem o sininho de última volta e aí a prova acaba. A única prova que tem a metragem maior é o brasileiro, porque você tem aí sim algumas regras da UCI, onde você tem que ter uma quilometragem mínima, que se eu não me engano, no caso do masculino, são 180 quilômetros. Então é a única prova aqui no Brasil que acontece dessa forma. O restante, as provas são todas em relação a tempo e é entre 1 e 2 horas, mesmo na elite. É um Hum, absurdo isso. O nível técnico nosso acaba sendo muito fraco, justamente porque o nível de prova também é muito baixo. Então eu acho difícil. Nós somos muito melhores hoje em relação a nível no triatlon, porque as provas sim são muito parecidas tecnicamente com o que acontece no resto do mundo, do que no ciclismo, onde o nível técnico, infelizmente, é muito baixo, o nível técnico das provas é muito baixo, exige muito pouco dos atletas e os atletas acabam também não só se preparando mal fisicamente, mas também mentalmente. Ele não sim. precisa treinar tanto, e aí quando ele vai competir lá fora, pega um mundial que tem 250 quilômetros de prova, o cara não tem nada, né? Não tem durability, não tem repeatability, não tem absolutamente nada para competir no nível que esses caras competem, tá? Então, infelizmente, a gente passa por isso também, tá? Ô, Sergião, você quer falar alguma coisa dessa transição também? Porque eu tenho certeza que você também deve ter já tido bastante atleta que passou, né, do triatlo para o ciclismo.
Sim, eu acho que no meu caso foi a minha preocupação sempre foi muito mais na área técnica, né? Eu lembro que até nos anos 90, mesmo lá em San Diego, né, existia uma birrinha entre ciclista e triatleta, né? Muito grande, né? De ciclista achar que triatleta não sabia Existia? falar. Ainda Existia existe. não. Pô, ainda existe. Ah, os dois E, ainda são tribos diferentes, né? Infelizmente. isso acabou lá em San Diego, depois acabou mudando, porque acabaram vindo muitos atletas internacionais treinar lá, muitos alemães, tal, que eram caras extremamente fortes, que já tinham uma técnica, né, europeu sempre tem uma técnica de ciclismo bem superior, então isso mudou. Então, uma coisa que eu acho mais importante é justamente a parte técnica, né? Porque coisas que até coisas simples como frear, por exemplo, né, instantaneamente, é uma coisa que o triatleta, a maioria das vezes, não sabe fazer, né? Uhum. Eu, eu lembro que, eu acho que muitos poucos atletas que até estão me ouvindo chegaram a fazer alguma escolinha de ciclismo, né? Eu já cheguei a dar muitas aulas de ciclismo, isso na federação, em que a gente ensina, né, a frear de repente em velocidade, técnica de curva. Eu estava no Rio de Janeiro, exatamente assistindo o 70.3 do Rio. Eu estava bem na curva, na última curva antes de entrar na transição para a corrida. Eu não vou mentir para você, mais da metade das pessoas que estavam fazendo era uma curva para a direita, os caras estavam fazendo a curva para a direita com da, o pedal de dentro para baixo. Mais baixo. Eu falei, e eu só punha a mão na cabeça e falava, não, pelo amor de Deus, não deixa esse cara cair. Porque o cara vai bater o pedal no chão e vai voar dali naquela bicicleta. É, Mas é é. uma coisa tão básica, né? Essa parte técnica. Então, eu acho que talvez tenha algumas pessoas ouvindo aqui. Vocês exatamente sabem qual é a técnica de frear de em alta velocidade de repente? Qual é o freio que você tem que apertar primeiro? Como é que é o posicionamento do teu corpo? Acredito que a maioria das pessoas não sabe. Uma Sim. coisa básica que a gente passou nessa escolinha, né? Eu acho que Aham. no começo, que todo mundo passou por isso. A gente teve que aprender, né? A técnica de curva, a técnica você falou de andar no drop, né? De segurar embaixo, aprender, entender para que serve. Hoje em dia, no triatlo não existe mais isso, mas pelo menos a gente passou para entender, né? O centro de gravidade, o posicionamento do corpo, como é que você Como tem que. uso freio na descida, sabia? Isso é um negócio importante, o pessoal não sabe. Sabe? Não sabe. Por exemplo, as pessoas não sabem que o freio que segura a bicicleta é o freio da frente. É, Você isso. tem que saber a hora de usar, mas ele é o freio que segura, Uhum. né? Então tem muita gente que acha que o freio que segura é o freio de trás. Então, Exato. logicamente, você tem que saber a hora que você vai usar o freio da frente para não voar. E a intensidade que você vai apertar, né? É, mas é o freio que na hora que você precisar mesmo segurar, é o freio que vai te segurar. Então, essa parte técnica é a parte que sempre mais me preocupou, né? Eu lembro que eu estava trabalhando com júniores também e eu fiz muito trabalho de você saber fazer curva em descida de 90 graus, curva rápida, essas coisas que são coisas super importantes e principalmente se você está fazendo isso e tem mais 4, 5, 6 pessoas do teu lado, né? Sim. É uma outra história. Você está confortável de saber o posicionamento e saber como se segurar e entender como a bike se mexe, né? Uhum. Eu vejo muito pouco hoje em dia as pessoas fazerem isso, né? Eu acho que a gente conta no dedo, se pegar uma prova que nem uma Ironman 70.3, quantos atletas que conseguem pedalar sem a mão no guidão, Uhum. que tem a noção de equilíbrio. Muito também por ter um bike fit errado, que o banco é tão alto que daí se o cara tira a mão do guidão, a bicicleta vai para um lado, vai para o outro, né? Isso Uhum. também é um bom teste para você quer saber se o banco está alto. Você tira a mão do guidão e vê se você consegue pedalar reto. Se o banco estiver muito alto, cada pedalada vai puxar a bicicleta para um lado, vai para o outro. Esse é um teste, só que é meio perigoso esse teste, né? Toma cuidado. Não faça isso em casa, tá? Em É, casa, tá, criança? mas a primeira, então, né, voltando, né, a parte técnica sempre foi a primeira, né, e justamente trabalhar essa área
da fisiológica que o atleta não estava acostumado. E é difícil. Teve muito atleta que eu vou te falar que o cara não conseguiu fisiologicamente se adaptar naquela nível de intensidade, né, que É, você faz, né? Você passa, faz uma curva que você chega a 2 km/h e sai, dá um tiro 600, 700 watts, aí entra num ritmo e diminui, acelera e diminui. Isso é uma coisa difícil de fazer, né? sim. Não, e a gente sabe que teve muita gente que mudou do ciclismo de estrada para o triatlon e voltou depois para o ciclismo de estrada porque não se adaptou e vice-versa, né? É, Então, acho que cada um entendam que não é porque você pedala que você, mesmo que você já tenha feito provas longas e tenha tido aí uma experiência em cima da bike, que é uma experiência mais desafiadora, extrema. Não é por causa disso que você vai performar super bem no triatlon e vice-versa, tá? Existe um período que pode ser menor ou maior, né, de adaptação, mas existe uma adaptação. Não vai achando que você vai cantar de galo na outra modalidade, porque tecnicamente, se a gente for ver bem, existe uma diferença muito grande do triatlo para o ciclismo, mesmo os dois tendo bicicleta, mesmo os dois tendo ciclismo, cada um, lógico, com a sua característica. Então, é, se você tiver a paciência, né, de encarar essa adaptação e entender que você pode performar muito bem tanto em um quanto no outro, se você tiver o tempo necessário para se adaptar, então vai fundo, vai sem pressa, vai dar certo. Agora, imediatismo, como eu já falei, aí provavelmente você vai acabar voltando para a modalidade que você estava, se você estava tendo sucesso é. nela, estava ganhando prova e tudo mais, né? Às vezes não dá. E eu sei de vários ciclistas profissionais que, na hora que começou a virar um pouco dessa moda de alguns ciclistas ir para o triatlo, tentaram e que não conseguiram. Agora, de cabeça, eu tô lembrando só daquele Alex Dowsett, sabe quem é? Ah, sei O sim. relógio. Ele também foi querer ir para o Super triatlo. Todo crono. mundo falava, pô, esse cara vai arrebentar no triatlo, porque ele corre, corre isso, corre aquilo, também não aguentou também. E aí desistiu. Então, Teve um caso recente agora também de um ciclista super conhecido, que foi o Tom Dumoulin, que ele não foi para o é, triatlon, ele virou corredor de rua. Mas ele está fazendo meia maratona, se eu não me engano, 1h10, 1h11, um negócio é, assim, absurdo, entendeu? exatamente. O que é até surpreso, né, pela estatura dele até. Sim, sim. Ele é magrão, né? É que ele é alto, mas ele É. é magrão. É magrão. Bom, Então tem alguns bom, que se adaptam muito bem, né? Agora tem outros que realmente. sim, Os exatamente. que Bom, têm, quem tem maior massa muscular vão ser os que vão sofrer mais, isso é certeza. sim, como eu sofri quando eu fui para o triatlo, né? Você tem uma De peso. panturrilha grande, a tua corrida vai ser sempre, né? Vai sempre sofrer, né? É engraçado, né? Eu acho que tinha uma época no passado que as pessoas falavam, né? Pô, olha o tamanho da panturrilha daquele cara, ele deve correr bem. E é engraçado que é o contrário, né? Porque a gente tem que pensar em peso rotacional, né? Uhum, Então, quanto maior a sua panturrilha, mais pesada a parte que mais rotaciona no ciclo da corrida, que é do joelho para baixo. uhum, uhum. Então, na verdade, os grandes corredores, realmente, o cara tem uma batata da perna minúscula. E que é meio Pequenina. contrário do ciclismo, né? Que o ciclismo É, acaba desenvolvendo uma batata da perna maior, se é o bem que, músculo mais recrutado, né? É a é, panturrilha. se bem que o biotipo dos atletas, eu acho que em geral, não só do triatlo como do ciclismo, também agora é um biotipo muito mais longilíneo do que era Uhum, antigamente, né? Antigamente a gente via muito mais atleta musculoso, né? Você vê um Cipollini, né? Um daqueles caras, assim, né? é. Hoje em dia, assim, até os sprinters são bem menores, assim, do que... Na verdade, o que mudou muito foi essa questão do peso, né? Os caras, É, hoje um atleta nível World Tour, que vai para um Grand Tour, por exemplo, como esses caras do Tour de França agora, mesmo ele sendo um cara, um sprinter, né? Como característica sprinter, um cara assim um pouco mais forte, eles são caras mesmo assim com um percentual de gordura muito baixo, porque eles têm que sprintar bem, mas eles
para completar a E prova viver. também tem que subir montanha, É, entendeu? Então eles têm que estar leves. E você olha um cara desse às vezes na televisão, você fala, pô, esse cara é musculoso, mas você vai olhar ele de perto, é, ele é um pau de vira-tripa, assim. É um é, cara, meu, você fala, imagina, esse cara aí é o fortão do pelotão, imagina o mais fraco, né? O é. raquítico do pelotão. Mas o nível é esse, não tem jeito. É uma guerra, é uma luta contra a balança. É uma vida ingrata deles, eu vou falar. Nós E vamos é falar aquela. disso em outro podcast também. Vida de Vamos. atleta. Vida de atleta. Todo mundo acha que é um sonho e tal. Vocês vão saber aí no outro podcast, eles vão falar sobre assunto que eu acho que é legal. O que que é a vida de um atleta nível World Tour? O que que é um atleta de Ironman, né, competitivo, desses caras que iam Forodeno, esses caras que vão para a luta mesmo. Vocês vão saber a verdade sobre tudo. Uma coisa que muita gente vai virar a cara, que infelizmente é uma verdade e que as pessoas têm que entender se você é esposa de um atleta profissional, se você é na família de um atleta profissional. O atleta profissional, para ele ser bom, ele tem que ser um cara egoísta. Infelizmente, sucesso de atletas profissionais são diretamente relacionados com o egoísmo, Né? porque o cara, ele tem que, ainda mais um atleta olímpico, né? Ele tem que, a vida dele, aquilo tem que ser a prioridade número um, infelizmente. Sérgio, para, nós vamos falar disso aí, tá? Vamos Vamos, falar só sobre isso. Nós acabamos de inventar um novo tema para um novo podcast, que é a vida de atleta profissional, que todo mundo. Eu conheço o cara que sonha em ser atleta profissional já velho, né? E, pô, eu tá? falo, cara, a hora que você souber o que é a vida de um atleta profissional, você vai desistir dessa missão na hora, tá? Mas vamos lá. Ó, vamos encerrar por aqui. Já passamos aí, estamos com quase aí 1h20 de Nossa, episódio. Mas, ó, eu vou me despedir aqui. Obrigado mais uma vez a oportunidade. Acho que foi um assunto que interessa para bastante gente que está em dúvida aí sobre as modalidades. E obrigado. E vamos para a próxima. Sergião, dá um tchau aí. Vamos nessa. obrigado, pessoal, mais uma vez. Continuem ouvindo nosso podcast, indiquem também para os seus amigos e vamos ajudar a crescer esse podcast aí um pouquinho mais, se possível. E até a Boa. próxima. Vamos gravar em breve, se possível. Opa, se Deus quiser. Pessoal, tchau. Abraço. Até mais. Abraço.